As medidas para a política orçamental que nos foram transmitidas como estratégia para a construção do orçamento assentaram na sustentabilidade das políticas municipais, nos pilares que aqui estão exibidos: coesão social, desenvolvimento económico, ambiente, energia e qualidade de vida, cultura e património, mas também não abandonando aquilo que tem sido uma orientação na construção dos orçamentos municipais, que são as contas à moda do Porto, com rigor, prudência, mas também com equilíbrio intergeracional. O orçamento municipal, no seu conjunto, terá 319 milhões de euros, estarão distribuídos por estes objetivos estratégicos, sendo que, em termos de estrutura, o peso mais significativo é a nível do ambiente, energia e qualidade de vida. O orçamento que apresentamos este ano é ligeiramente inferior àquele que foi aprovado para 2021, no entanto, está em linha com o crescimento que se verificou ao longo destes últimos anos, beneficiando naturalmente e principalmente do efeito dos impostos diretos, que vem refletindo, em nossa opinião, aquilo que é a atividade económica da cidade. Indo ao orçamento da despesa, vale a pena, creio, em minha opinião, reforçar que o orçamento do município é preparado numa base zero. O documento que aqui é apresentado tem o contributo de 25 serviços responsáveis, se quisermos, unidades orgânicas. Todos eles elaboram a sua proposta de orçamento através dos projetos que têm previstos para o respectivo ano económico, e também a participação das entidades participadas, que são 8, 7 empresas municipais, mais a Associação Porto Digital. Alguns destaques relativamente a algumas medidas que estão inscritas no orçamento: a energia e a transição energética, o Porto Solidário, que se mantém, a redução tarifária dos transportes públicos, o Porto Consentido, o Porto de Tradição e o início dos projetos de construção da rede de creches. Alguns destaques sobre aquilo que está previsto em termos de investimento: a reabilitação da habitação de renda apoiada, 18,5 milhões de euros, a finalização da requalificação e instalação do mercado do Bolhão, 5,5 milhões de euros. Eu digo instalação porque esta verba inclui não só a componente de obra propriamente dita, mas também a instalação de equipamentos no mercado do Bolhão. Para a reabilitação de escolas está prevista uma verba de 9,7 milhões de euros. Para o Cinema Batalha, Museu Caça, Ateliê António Carneiro e a Biblioteca Pública Municipal, 4,2 milhões de euros. Para equipamentos desportivos, e são só alguns que estamos aqui a enunciar, naturalmente: Campo do Outeiro, Piscina Armando Pimentel, Complexo Desportivo Municipal, 5 milhões de euros. Para Parques e Jardins, uma verba de 7,3 milhões de euros. E para aquisição de terrenos e edificado, 10,1 milhões de euros. Inclui-se aqui nesta verba a aquisição do terreno dos SCCP em São Roque, que vale cerca de 60% do valor que aqui está apresentado. E depois de uma análise que fiz aqui às grandes opções do plano, posso concluir que o orçamento municipal do Porto para 22 me parece manter a estratégia de consolidar a coesão social da cidade e colocar a cultura no centro do desenvolvimento humano da cidade, do ambiente como vetor central de uma cidade sustentável, que são efetivamente valores que aprecio e que terá impacto com certeza na qualidade de vida das pessoas. Parece-me também que não posso deixar de manifestar o meu agrado pela presente estratégia de atração do investimento deste documento, pois acredito que só assim, com uma nova economia de alto valor acrescentado, o Porto terá futuro. É óbvio que iremos votar favoravelmente a este orçamento. Aliás, já é público há muito tempo e hoje fica claro que foi assumido aqui um compromisso entre as partes, que foi um compromisso, acima de tudo, com a cidade. Um sinal muito importante também, que tem a ver com aquilo que é a criação de respostas para fixar jovens e famílias na cidade, e também a questão de promoção da natalidade, com um primeiro passo para a construção de uma rede municipal de creches, que foi também uma bandeira eleitoral do PSD e que vemos aqui vertida. Uma nota também importante para aquilo que é a descentralização e reforço das verbas das juntas de freguesia,
dar aqui uma nota transparente também neste processo negocial, em que a proposta do movimento na celebração do acordo foi até mais ambiciosa do que aquela que o PSD levou, e este era um dos pontos em que havia uma natural convergência, mas foi ainda mais ambiciosa do que a nossa ambição inicial, e quando se negocia também é importante ser transparente, e portanto deixamos aqui essa nota. Sobre a questão PRR, logicamente que aquilo que está aqui plasmado em termos de intenção de investimento direto por parte do município, presume e parte do princípio que haverá essa componente. E, portanto, que poderemos dispor desse instrumento, razão pela qual não foi inscrito enquanto investimento próprio. Porque não está, neste momento, contratualizado. Mas nós não temos dúvida que vai haver. O que não podemos é, na medida em que ele, como sabem, não está contratualizado, os avisos não foram lançados, não é por negligência nossa, nem por desconfiança, nós não podemos inscrever. Certamente que acreditamos que o podemos fazer quando fizermos o orçamento retificativo em fevereiro. Agora, não faria sentido estar a inscrever, estar, nomeadamente, a ir buscar financiamento bancário, que tem que ser alocado, como sabe, a determinados projetos, para depois verificarmos que esses projetos estão, como nós esperamos e todos acreditamos, inscritos no PRR. O orçamento rege-se por regras de rigor e prudência e, portanto, nós só podemos colocar como verba, em termos de orçamento, aquilo que está efetivamente contratualizado. O município do Porto apresentou, junto à área metropolitana do Porto, para o PRR, um conjunto de projetos que fazem um total de mais de 400 milhões de euros. Este conjunto de projetos está elencado por, enfim, áreas estratégicas de investimento. Do ponto de vista daquilo que está mais avançado, que é a questão da habitação, o município do Porto tem já fechado o primeiro direito e está já fechado do ponto de vista de acordo de cooperação com o IRU, a verba, portanto, que são perto de 56 milhões de euros, que não estão neste orçamento exatamente porque não temos contrato assinado. E, portanto, o que significa que se nós tivéssemos o contrato assinado, a verba da habitação e do investimento da habitação neste orçamento iria subir por esse montante. Era normal, quando o Sr. Presidente tinha esta responsabilidade direta das finanças, haver 2 ou 3 reuniões na preparação do orçamento. Nós apresentávamos propostas e depois fazia-se uma reunião sobre a avaliação dessas propostas, do que é que poderia ser incluído, não poderia ser, etc. O Sr. Presidente sabe que foi assim. E não sei se sabe, mas desta vez não foi assim. Em primeiro lugar, o orçamento está a ser discutido aqui, a sede própria para ser discutido e será discutido em Assembleia Municipal no dia 20, tendo sua audição às forças políticas sido feitas nos condicionalismos de um ano com eleições. É verdade o que a senhora vereadora disse, em anos anteriores, em que de facto era eu que tinha essa pasta, e tenho a certeza de que é isso que o vereador Ricardo Valente fará no próximo ano. As auscultações às forças políticas iniciavam-se em julho e decorriam durante julho e agosto e o princípio de setembro, de tal maneira que se pudessem pensar, acomodar, etc. Ou seja, havia a possibilidade de um diálogo que num ano eleitoral, como bem compreendem, tem que ser reduzido, razão pela qual se teve que pedir às forças políticas que apresentassem as suas propostas muito rapidamente. Mas vamos lá ver. Claro que se tivéssemos tido mais tempo e o diálogo tivesse sido conduzido de outra maneira, que também daí estamos de acordo e subscrevemos, ainda que com o entendimento que tivemos, o tempo que tivemos, e portanto é com base nesse entendimento que esperamos de facto também, e aí juntamos um pouco àquilo que foi dito pela vereadora Hilda Figueiredo, esperamos no futuro que no próximo orçamento tenhamos todos mais tempo para conversar e todos mais tempo para um diálogo. No fim, ganha a Alemanha, mas enfim, como se costuma dizer, mas pelo menos podemos conversar. E é isso que eu queria dizer relativamente a este período que tivemos aqui de pouca conversa, digamos assim, que se é verdade, tem uma justificação, não deixa a democracia ficar mais pobre. E todos os reconhecemos, acho eu. Sim, sim. Portanto, tivemos menos tempo, a democracia perdeu um bocadinho
em não termos tido mais tempo. Este orçamento, obviamente, não seria um orçamento do Partido Socialista nem dos outros partidos, certamente cada um faria um orçamento diferente. Reconhecemos pontos positivos que não poderia deixar de ser, reconhecemos insuficiências, como creio que é compreensível no debate democrático, mas, sobretudo, o Partido Socialista entende, neste caso, e numa matéria de tão elevada importância, que num primeiro orçamento e com um tempo tão curto desde a sua preparação e desde o momento em que começamos a trabalhar estas matérias e no respeito pelo programa político que venceu as eleições autárquicas na cidade do Porto com o voto dos portuenses, o Partido Socialista abstém-se neste primeiro orçamento, procurando, obviamente, reconhecer a disponibilidade para, em função das insuficiências que conhecemos e de um conjunto de propostas que também tivemos a oportunidade de apresentar à cidade, procurar corrigir, de certa forma, essas insuficiências que identificamos.